trazer a amostra, esse projeto para cá. E aí a gente usou muito questão de dados mesmo, assim. Foi impressionante, porque são 27 estados com o Distrito Federal. E aí cada um representava cada estado, foi muito bom, a gente fazia muita roda assim, né? Então a gente começava 8 horas da manhã e acabava 9 horas da noite, né? Com produtores, com cineastas, com todo mundo. E aí alguns dados que a gente pegou, e eu não queria falar isso, mas eu tive que falar porque Teresina é a segunda capital com maior índice de feminicídio no Brasil. É a segunda capital com maior índice. E isso eu acho inadmissível. E para mim chegar a falar da minha cidade, a minha capital, meu estado, e apresentar, porque a gente tinha que apresentar algo de bom e algo que não estava bom, crítico. E aí eu pensei muito no que falar. Por que eu ia falar de algo crítico? E aí eu tive que falar do feminicídio, porque é realidade inadmissível. E o primeiro é Mato Grosso, quem não sabe, Mato Grosso, Campo Grande. E em todas as capitais, todos os estados, é impressionante o índice de feminicídio. É impressionante. E outra coisa que me impactou muito, que também tem no filme, a questão do trabalho escravo. Você viu naquela cena da Índia, né, que tem aquela poluição, que hoje ainda existe o trabalho escravo, né, e principalmente no Mato Grosso do Sul, dos fazendeiros, que trabalham com trabalho escravo, lá no Mato isso. E é impressionante isso. E no filme retrata muito. A gente vive nesse mundo capitalista, que nos influencia a ser capitalista em todo momento. Capitalista. E tem esse tipo de trabalho que Então, o que a gente viu aí foram depoimentos reais e que, na verdade, acontece no nosso dia a dia. A cada minuto, a cada segundo, a mulher está sendo violentada, né? Tem pessoas passando fome, né? Tem pessoas que estão sendo presas. Não estou dizendo que eles são inocentes, mas que, de algum modo, também a sociedade, né, o Estado, os empurra para que eles façam aquilo, né? Quantas pessoas não estão sendo exploradas nos seus locais de trabalho? Quer dizer, uma pessoa passar 12 horas só olhando para garrafas, né, para ver o que está por trás daquela garrafa vazia. O que é que uma mente dessa pode produzir, pode pensar, pode refletir? Eu deixo aqui uma mensagem, uma consideração que eu quero fazer. É que, geralmente, as mulheres percebem a violência do companheiro, mas elas acham que nunca vai chegar à situação extrema de morte, embora o companheiro dê alguns sinais, como algumas ameaças. Então, eu deixo aqui a seguinte mensagem, que ao primeiro sinal, a primeira ameaça, que a mulher registre queixa, registre denúncia, né, no Disque 180, ou se dirija à delegacia da mulher mais próxima, porque é necessário a denúncia, o registro do que realmente está acontecendo. Porque essa história de deixar passar uma ameaça para chegar à segunda ameaça, à terceira, até chegar de fato ao óbito, né, não se deve mais aceitar, né, crimes dessa natureza. E isso passa também por uma conscientização de direitos, né? A própria mulher tem que ter consciência dos seus direitos, a emancipação feminina, no sentido de não aceitar nenhum tipo de violência doméstica. Tem que denunciar, tem que registrar a queixa, ok? E em termos familiares, né, isso perpassa uma questão também cultural e de educação. Que as famílias eduquem seus filhos, meninos e meninas, passando ideais de igualdade de gênero, igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque isso perpassa também uma questão educacional e cultural. Conseguir, a partir disso, convocar o povo para também fazer, de alguma forma, militância. Ou seja, o Betinho talvez tenha sido a figura no Brasil que mais conseguiu convencer as pessoas a trabalhar de graça. Ou seja, trabalhar de graça, mas no sentido do exercício da cidadania, no sentido de solidariedade.
E com relação ainda, com relação à atualidade, eu acho que a gente tem sim totais condições de reverter determinados processos. Agora, essas condições, elas precisam ser construídas. Essas condições, elas precisam estar na rua. Essas condições, elas precisam estar na escola. Essas condições, elas precisam estar nos grupos sociais, nas classes sociais, na família, na igreja. Se elas estiverem só nas redes sociais, aí eu não tenho muita esperança. Só nas redes sociais. Agora, se for de outra forma, acredito que nós temos muitas possibilidades de reverter. A nossa história, em muitos pontos, mostra isso. 8 anos fora do Brasil, sem ver todos esses amigos, de gente que eu nunca pensei ver mais. Eu tenho um irmão que está morrendo. Eu tenho outro que luta com a morte a cada dia. O que ele fez foi impressionante. O Brasil passou até a ser um país de referência no tratamento da AIDS. Então, eu participava do movimento de esquerda, e aí a gente já se considerava esquerda. Que a gente não aceitava, por exemplo, trabalhar nessa linha do Betinho. Eu não me lembro da gente falar nele, mas eu lembro que qualquer coisa que você fosse fazer nesse sentido, você ia... Eu venho da mesma formação dele, formação de igreja, grupo de jovens, mas eu não fiquei naquela coisa que a igreja tentava organizar a gente para ser passivo e só estar ajudando os outros, tal, fazendo esse trabalho solidário, mas com passividade. Então o Betinho fugiu disso também, com muitos jovens na época, tanto depois a igreja acabou em encontro de jovens que está formando militantes políticos sem querer, a igreja católica, né? E aí eu lembro disso, que havia uma... Não vamos fazer, senão a gente termina descambando do movimento e fazendo outra coisa. Mas ele conseguiu, gente, ele conseguiu fazer a política, o trabalho político. Ele dizia, não somos esquerda cristã, né, que era chamado, somos da esquerda. E a gente, em relação aos direitos humanos, existe muito preconceito. Você trabalha nesse sentido, de quebrar o preconceito, tanto na escola como na outra, não é isso? Sim. Como é que é feito? Você faz seminários? Como que... As questões relacionadas aos direitos humanos, elas precisam cada vez mais ser debatidas, ser discutidas. A gente precisa cada vez mais falar sobre direitos humanos. Por quê? Porque hoje há uma deturpação muito grande acerca do que vem a ser os direitos humanos. O conceito de direitos humanos vem sendo equivocadamente difundido por muitas organizações, por muitas pessoas. Então a gente precisa tratar disso sim, a gente precisa falar disso nos espaços onde a gente está, nos lugares em que a gente ocupa. E a escola que é uma formadora de pessoas, uma formadora de cidadãos, a escola é um lugar que por excelência, um lugar ideal para se falar de direitos humanos. Porque lá nós estamos formando pessoas, estamos formando cidadãos, pessoas que saem da escola, vão para o meio social e que voltam para a escola trazendo também o que traz de lá. Então, falar de respeito, falar de compreensão, falar de convivência, de respeito às diferenças, de harmonia nas relações, é oportuno por demais que se trate disso na escola hoje. Atividades artísticas, né? Pode observar, tem uma escola que ela desenvolve o desenho. Geralmente a criança, ela pega na hora da aula um papel e começa a desenhar. Geralmente ela é cortada por conta disso, ela é repreendida, né? A gente precisa entender também, Norma, que assim,
a nossa capacidade criadora, ela vai se desenvolvendo a partir do momento em que a gente recebe estímulos, em que a gente recebe apoio das pessoas com quem a gente convive, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, se nós não temos apoio, se nós não recebemos os estímulos necessários, essa capacidade criadora, ela vai deixando de existir. O estímulo é quem vai dar conta de tornar diversas estratégias como fontes de expressão de sentimentos, como fontes de expressão de pensamentos, como fontes de expressão do meu eu, do eu de cada um. Mas para isso precisa ter o apoio, precisa ter o estímulo das pessoas com quem a gente interage no dia a dia. Eu diria um desafio que é um desafio geral para nós hoje, para nós que somos cidadãos, para nós que somos seres políticos, para nós que somos professores, que somos educadores. O desafio hoje grande na nossa sociedade, quando se trata de direitos humanos, é a gente discutir ou debater acerca do verdadeiro sentido do que vem a ser os direitos humanos. Como eu disse ainda há pouco, nós vivemos um tempo em que se deturpa muito o conceito de direitos humanos. Muita intolerância. E falar o contrário disso que vem sendo propagado por muitas pessoas tem sido um grande desafio para nós. Né? Então, esse é um desafio geral para nós enquanto profissionais da educação, para nós enquanto cidadãos, para nós enquanto militantes do movimento social. E enquanto gestor não deixa de ser um desafio também. Não deixa de ser um desafio, por quê? Porque tem a gente colocando na pauta uma discussão no verdadeiro sentido, no verdadeiro conceito do que vem a ser direitos humanos, mas a gente tem aí uma mídia que traz uma discussão equivocada acerca disso. A gente tem aí outros meios e outras formas que as pessoas têm utilizado para difundir conceitos equivocados. Então, esse tem sido um desafio dentro do órgão também, mas porque é um desafio para todos nós, no geral. Muito obrigada, Dutra. Obrigado, Norma. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada a TV Antares e TV Assembleia pelo apoio. Até o próximo Sob Outro Olhar. Social, a gente não tem como mudar a realidade das crianças e dos adolescentes, da comunidade, porque a escola ela tem que ser para além dos muros. A gente tem que passar dessa barreira que é o muro da escola e passar ter realmente um grau de importância maior para a comunidade, porque é um grande elemento enriquecedor de tudo. Gente, o cinema faz isso. O cinema é capaz de... É uma arma, né? Foi muito bem usada na bipolaridade, na Guerra Fria, né? O cinema, de tudo. E a gente vê como é importante, tipo, estar hoje aqui, como é importante ter um professor para iniciar o debate, mas não só para as pessoas que vierem falar aqui na frente, mas também incomodar as pessoas que também ficaram sentadas, porque eu tenho certeza que o cinema, a escola, os professores, os seres humanos, independente de qual seja, poderia estar vindo aqui na frente, uma pessoa que não tem formação alguma, mas ela tem vivência de vida, como foram essas pessoas que deram depoimento, a gente ia aprender pra caramba. O importante é saber o quanto é importante os seres humanos, independente das suas diferenças, da sua nacionalidade, somos todos. Tem até uma propaganda, né, que está passando agora no Brasil, né, que não é da Coca-Cola, que diz que somos todos da mesma terra. Eu sou filho dessa terra, então somos todos seres humanos, vamos respeitar todas as nossas diferenças, vamos sim fazer com que possamos ser pessoas mais críticas, para criticar de fato essa realidade que hoje é tão cruel com muitos. Porque se hoje tem muitos que vivem à margem da sociedade, é porque existe uma grande minoria que ainda consegue manipular os meios de comunicação e de certa maneira, fazendo com que esse modo desigual se perpetua.